Olá, turma! Vamos então a mais uma aula de imunologia clínica. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, sobre o sistema imunológico, as barreiras de defesa. Vamos então iniciar pela segunda linha de defesa, os leucócitos fagocitários. Para falar um pouquinho sobre eles, nós vamos iniciar então a falar sobre a hematopoiese dessas células. Assim como toda célula, elas provêm da medula de uma célula chamada pluripotente ou totipotente. Essa célula dá origem a um progenitor mieloide e deste nós temos aí o resultado, a proliferação dos eritrócitos, das plaquetas, dos macrófagos, dos neutrófilos, monócitos, eosinófilos, basófilos, mastócitos e das células dendríticas. Do progenitor linfóide, que também vem do resultado das células totipotente, pluripotente, origina-se as natural killers, as células NKs. O progenitor de célula B dá origem aos plasmócitos, e destes nós temos aí a proliferação de células produtoras de anticorpos, assim como também deste progenitor linfóide nós temos a produção de células T. Estas células T podem dar origem em células de memória, assim como também células efetoras. E essas células efetoras nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, TH, TC. Essa TH, por exemplo, ela se subdivide em 4 grandes grupos e elas desenvolvem e desempenham papéis diferenciados na resposta imunológica. Sabendo disso, nós vamos para os mecanismos de reconhecimento, ou seja, de identificação destes antígenos, pelas células do sistema imune inato. Estas células, então, conseguem reconhecer diversos tipos moleculares dos micro-organismos, que nós vamos começar a chamar a partir de agora de PAMPs, ou também elas reconhecem tipos moleculares próprios, ou seja, do próprio organismo. E nós vamos começar a chamar então de DUMPs e opsoninas. As PAMPs são padrões então moleculares associados a patógenos, como por exemplo, lipopolissacarídeos, flagelina, DNA de bactérias, DNA e RNA de vírus. As DUMPs já são padrões moleculares associados ao dano celular, como por exemplo a apoptose. Então delas nós temos as opsoninas, nós temos as imunoglobulinas, as lectinas, as pentraxinas, ficolinas e as moléculas C3b do sistema complemento. Então agora nós compreendendo que existem esses padrões de reconhecimento, vamos estudar as próprias células, as células do sistema inato. A primeira então é o grupo dos neutrófilos, que são polimorfonucleares. São os mais abundantes no sangue e têm meia-vida de 6 horas. Eles são os primeiros a serem recrutados na maioria das infecções por bactérias e fungos. Possuem grânulos em seu interior, que são os azurófilos, onde nós temos lisossomos, que contêm as peroxidases. Também tem alguns grânulos específicos que possuem lisoenzimas, colagenose e elastase. São ativados por PAMPs, opsoninas, anafilotoxinas e citocinas. A ativação ocorre na superfície endotelial, onde ocorre então o recrutamento por moléculas. A resposta efetora dessa célula ocorre por oxidação dos agentes infecciosos por enzimas e pela fagocitose e também pela secreção de substâncias bactericidas. Já os macrófagos são chamados de mononucleados, são fagocíticos que formam um sistema no retículo endotelial, combatem a infecção removendo células mortas e também atuam na reparação da lesão tecidual. Na sua resposta efetora, então, ocorre a oxidação, que é a explosão respiratória, fagocitose, como já foi dito, secreção de substâncias fagocíticas, bactericidas, aliás, a apresentação dos antígenos, produção de citocinas,
síntese de proteína reparo tecidual, assim também como a estimulação dos fibroblastos para secretar a matriz tecidual extracelular. Células dendríticas são mononucleadas. A distribuição ocorre, então, está nos tecidos linfóides, no epitélio de mucosas e no parênquima dos órgãos. Possuem longas projeções, né, de membrana, realizam fagocitose. Sua resposta efetora, assim, está na fagocitose, na apresentação de antígeno e na produção de citosinas. As natural killers são conhecidas como as células assassinas, né? As NKs, são mononucleadas, são encontradas nos tecidos e sistema circulatório, são ativadas de 3 maneiras: na presença das citosinas IL-12, ao reconhecer células próprias e estranhas, e também trabalham, né, na resposta efetora por degranulação, produzindo as perforinas, como a gente vê aqui na ilustração. Claro que é uma ilustração bem simples, né? O que essas perforinas fazem? Elas causam desequilíbrio iônico da célula-alvo e a célula acaba entrando em sistema de apoptose. Esta NK produz granzimas que conduzem as células-alvo também à autodestruição e as citosinas na forma de interferons. Os eosinófilos possuem um núcleo bilobado com grânulos citoplasmáticos. Encontram-se na circulação e nos tecidos e também revestindo as mucosas. São abundantes nas inflamações tardias por hipersensibilidade retardada, eficientes contra eumintos, que é como a gente vê aqui neste GIF. A resposta efetora desta célula ocorre por degranulação de proteínas básicas principais, catiônicas e eosinofílicas, peroxidases eosinofílicas, neurotoxinas e outras. Essas enzimas conseguem provocar lesões nos eumintos. Já os basófilos são células circulantes e representam 1% dos leucócitos do sangue. Via rápida de deflagração da resposta inflamatória também estão relacionados à hipersensibilidade alérgica. Eles mediam respostas inflamatórias mediadas por histaminas. Não são fagocíticos. Atuam na resposta efetora degranulando heparina, leucotrienos e as histaminas, que são importantes vasodilatadores. Os mastócitos são encontrados nos tecidos, onde se autoproliferam. Estão divididos em subpopulações. Mastócitos de mucosa, que estão, então, nos alvéolos pulmonares e mucosa intestinal. Mastócitos de tecido conjuntivo, na pele e submucosas intestinais. A via rápida de deflagração de resposta inflamatória induzida por histamina e também relacionada à hipersensibilidade alérgica. É um componente, então, central da hipersensibilidade do tipo 1, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Também é uma célula importante de defesa contra reinfecções de eumintos e atua na resposta efetora, degranulando por exocitose de grânulos contendo histamina. Ativado, ele pode produzir muitos mediadores inflamatórios e, assim, ampliar a resposta inflamatória. Agora nós vamos, já que falamos das células fagocíticas, não fagocíticas, a gente vai entrar então no contexto da própria fagocitose. Durante o processo infeccioso, ocorre uma mudança no tipo de leucócitos que predomina na corrente sanguínea. Os granulócitos, os neutrófilos, predominam durante a fase inicial da infecção bacteriana, quando são ativamente fagocíticos. Com a progressão da infecção, os macrófagos predominam, captam e fagocitam as bactérias físicas, as bactérias vivas, remanescentes, e as bactérias mortas ou lesadas. O número aumentado de monócitos, ou seja, que são transformados em macrófagos, também se reflete na contagem diferencial. Em infecções virais e fúngicas, os macrófagos predominam em todas as fases de defesa. O que seria a fagocitose? Fagocitose, de origem grega, das palavras comer e célula, é uma ingestão de um micro-organismo ou uma substância, uma parte de uma célula, por uma outra célula. A fagocitose é um método de nutrição também de certos protozoários.
Ela também está envolvida na retirada de vestígios celulares, como os corpos celulares mortos e proteínas desnaturadas. A fagocitose é discutida como um meio pelo qual as células do corpo humano se opõem à infecção como parte da segunda linha de defesa. Por isso é que nós estamos estudando agora. As células que realizam essa função são coletivamente chamadas de fagócitos, dos quais todos são tipos, ou derivados de células brancas do sangue. Neste processo, então, nós temos um mecanismo da fagocitose e ela é dividida em fases. A primeira fase é chamada de quimiotaxia. Quimiotaxia é a atração química dos fagócitos pelos micro-organismos ou, no caso, por uma parte, um pedaço da célula, uma substância. Então, ela vai ter essa atração química por esse material que vai ser fagocitado, certo? Na segunda parte, nós temos, então, segunda fase, nós temos a aderência. A aderência nada mais é que a fixação da membrana plasmática desta célula à superfície desse material, neste caso, o micro-organismo. Já na sequência, nós temos a ingestão, logo após a aderência. Neste processo, então, este micro-organismo, esta parte, esse complexo, acaba sendo colocado para dentro da célula. Na digestão, então, este fagossoma, que é o que aconteceu anteriormente, ele vai se destacar da membrana, e vai penetrar no citoplasma da célula. Dentro desse citoplasma, entra em contato com lisossomas, que contêm enzimas digestivas. No contato, as membranas do fagossoma e do lisossoma vão se fundir e vão formar o que nós chamamos de fagolisossoma. E aí, o conteúdo deste leva mais ou menos de 10 a 30 minutos para destruir a maioria dos tipos bacterianos. Essas enzimas, então, atacam a célula microbiana e incluem a lisoenzima que hidrolisa, ou seja, que quebra o peptidoglicano da parede celular bacteriana. Na sequência, logo após o ataque das enzimas terem feito a digestão, esse conteúdo, essa sobra de material que está dentro do fagolisossoma é trazido até a célula, no caso vai seguindo, dentro da célula, onde nós vamos ter apenas um material indigerível, que a gente chama de corpo residual. Esse corpo residual, então, vai migrar em movimento até os limites da célula e vai ser literalmente colocado, descarregado para fora. Esses resíduos, vai ser colocado para fora da célula. Porém, tem alguns micro-organismos, alguns seres, na verdade, que conseguem escapar, se evadir desta fagocitose. E nós temos alguns exemplos aqui. Existem bactérias, então, que conseguem inibir a aderência, pois possuem uma estrutura chamada como proteína M nas cápsulas. Um exemplo disso são os Streptococcus pyogenes, que possuem essa proteína M. Também existem os Streptococcus pneumoniae, os Haemophilus influenza, do tipo B, que possuem cápsulas muito espessas, que por sua vez só devem ser fagocitados se os fagócitos aprisionarem e pressionarem eles numa superfície áspera, como por exemplo um vaso sanguíneo. Mas também existem aqueles micro-organismos que podem ser até ingeridos, mas nunca digeridos, como é o caso dos estafilococos, que produzem as leucocidinas, que podem matar os fagócitos e causar a liberação dessas enzimas e digerir o próprio fagócito. A streptolisina liberada pelos estreptococos possui um mecanismo parecido com isso. Há uma variedade de patógenos intracelulares que secretam complexos de ataques à membrana que causam lise de membrana das células fagocíticas. Um exemplo disso é o Trypanosoma cruzi e a Listeria monocytogenes, os quais produzem complexos de ataque, então, à membrana que causam a lise das membranas do fagolisossoma, libera os micróbios no citoplasma do fagócito e eles ainda conseguem se propagar dentro dessa célula. Outro patógeno, que é a Shigella flexneri, que é o agente causal da shigelose, possui enzima que lisa o fagolisossoma. É usando também a actina do citoesqueleto da célula do hospedeiro para propelir a si mesmo, ou seja, movimentar, através do citoplasma, a fim de conseguir os nutrientes até se mover para as células vizinhas. A clamídia
E o Mycobacterium da tuberculose, assim como a Leishmania e outros parasitos maláricos, podem evadir-se aos componentes do sistema imune, penetrando nos fagócitos. Esses micróbios podem impedir a fusão do fagossoma e do lisossoma, e aí acontece ali, né? Eles conseguem se multiplicar dentro do próprio fagócito. Comumente o fagócito morre e os micróbios são liberados por autólise para infectar outros fagócitos. Já outros tipos de micróbios, como os agentes da tularemia e da brucelose, podem permanecer dormente por meses ou anos dentro dos fagócitos. Vamos iniciar agora a resistência, aliás, dar continuidade, né, à resistência inespecífica, falando da inflamação. Conceitua-se a inflamação como a ação defensiva do organismo, causada, então, uma lesão aos tecidos do corpo. E os sinais, né, os sintomas que nós podemos definir aqui como os sinais cardinais da inflamação é o calor, o rubor, que é a vermelhidão, o inchaço, que é o edema, a própria dor e a perda da função. Uma lesão aos tecidos do corpo vai desencadear uma resposta defensiva, que nós chamamos de inflamação. Essas lesões podem ser causadas por inflamação microbiana, agentes físicos como calor, energia radiante, eletricidade ou até os objetos cortantes, e até de forma química, por ácidos, bases e gases. A inflamação é caracterizada por 4 sintomas, como já foram ditos aqui: rubor, dor, calor e edema. Sendo que algumas vezes ocorre um 5º sintoma, que é a perda da função, ao qual depende do local da lesão e do tamanho dessa lesão. O processo inflamatório, então, vamos dizer assim, iniciar, né, um processo onde as substâncias químicas, como estaminas, cininas, prostaglandinas, leucotrienos e citosinas, são liberados pelas células danificadas, ou seja, onde o problema iniciou. Na sequência, um coágulo sanguíneo vai se formar. Depois inicia-se a formação de um abscesso, amarelo escuro geralmente. Ocorre a marginação, onde os fagócitos vão se aderir ao endotélio. A diapdese, os fagócitos vão se comprimir entre as células endoteliais dos próprios vasos sanguíneos para sair deles e ir até a área lesionada. E aí acontece a fagocitose das células invasoras. A inflamação objetiva destruir o agente lesivo. Esta é a principal. E, se possível, remover o mesmo e os subprodutos do corpo, ou seja, os problemas causados por ele. Se a destruição não for possível, ela vai tentar limitar os efeitos, né? Confinando, aliás, os agentes lesivos ali e seus subprodutos no local. Também, um dos objetivos da própria inflamação é reparar e repor o tecido lesionado pelo agente. Os estágios da inflamação são a vasodilatação, a permeabilidade aumentada dos vasos, migração dos fagócitos, fagocitose e reparo tecidual. Neste vídeo, nós vamos então ver a ilustração de como isso ocorre. Após o contato, então, com o espinho, mastócitos iniciam a identificação das bactérias, liberando estaminas e citosinas, alertando o corpo que alguma coisa não está certa. Na sequência, ocorrem então os pequenos vazamentos da própria veia, liberando essas células do sistema imune. Os macrófagos, então, já estão ali atacando as bactérias, tentando contê-las. E as células especializadas já começam a englobar e destruir essas bactérias desse tecido. As plaquetas, né, e outras substâncias, como a fibrina, vão aprisionar os glóbulos e formar um coágulo. Como já foi dito,
nós temos algumas etapas, né, da inflamação. Nós temos ali a vasodilatação, a permeabilidade aumentada dos vasos sanguíneos. A vasodilatação é o aumento do diâmetro desses vasos sanguíneos e, por sua vez, aumenta o fluxo para essa área lesionada. E é responsável pelo que a gente chama de vermelhidão ou eritema, pelo rubor, que é o próprio calor, e está ali associado à inflamação. A permeabilidade aumentada dos vasos vai permitir que as substâncias defensivas retidas lá no sangue passem através das paredes desse vaso sanguíneo e entre para a área lesionada. Este aumento da permeabilidade permite, então, ao líquido mover-se do sangue aos espaços dos tecidos e é responsável pelo edema da inflamação. Aqui ilustra o que a gente estava falando até agora. Ele sofreu ali um ferimento, extravasa um pouco do sangue, e ali nós já temos bactérias. Ocorre uma vasodilatação, a permeabilidade vai aumentando nos vasos sanguíneos, vai inchando, vai inflamando, né? Então, ele vai aumentando, vasodilatando. Essas células bacterianas já começam a chamar a atenção, então. Os macrófagos, as células fagocíticas começam a tentar conter esses micro-organismos, fagocitando-os. A área limpa, a área reconstruída. Então, a vasodilatação e o aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos são causados por substâncias químicas. São liberadas pelas células, então, lesadas em resposta ao problema. Uma dessas substâncias é a histamina, que está presente em mastócitos, como a gente já viu do tecido conjuntivo, basófilos circulantes e plaquetas do sangue. Essa substância é liberada como uma resposta direta à lesão. Outra substância também são as cininas, que causam a vasodilatação e a permeabilidade aumentada. Elas estão presentes no plasma e, uma vez ativas, desempenham o papel de quimiotaxia, como a gente já estudou, atraindo os granulócitos fagocíticos, como os neutrófilos, para a área lesada. As prostaglandinas também são liberadas pelas células lesadas, intensificando os efeitos das histaminas e das cininas, ajudando os fagócitos a se moverem através dos capilares. Os leucotrienos são produzidos pelos mastócitos e pelos basófilos. Eles, então, causam a permeabilidade aumentada dos vasos e ajudam a fixar os fagócitos aos patógenos. A vasodilatação e a permeabilidade aumentada dos vasos sanguíneos também ajudam a enviar elementos de coagulação do sangue até a área lesada. Os coágulos que se formam em torno do local da atividade impedem o micro-organismo de se disseminar para as outras áreas do organismo, resultando então em pus no local da inflamação. O pus é uma mistura de células mortas, líquidos corporais na cavidade formada pela degradação de tecidos corporais. Esse foco de infecção é denominado então de abscesso. Migração de fagócitos e fagocitose. 1 hora após o processo de inflamação ser iniciado, os fagócitos vão entrar em ação. À medida que o fluxo de sangue gradualmente vai diminuindo, os fagócitos, no caso neutrófilos e monócitos, começam a aderir à superfície interna do endotélio, ou seja, revestimento dos vasos sanguíneos. Este processo de adesão é chamado de marginação. Em seguida, os fagócitos coletados começam então a se espremer entre as células do endotélio dos vasos sanguíneos para alcançar a área lesada. Esta migração é chamada de emigração ou de apdese.
O processo migratório pode ser tão rápido quanto 2 minutos. Os fagócitos começam a destruir os micro-organismos invasores por fagocitose. Relembrando que certas substâncias atraem esses neutrófilos ao local, né? Por quimiotaxia. Essas substâncias incluem os produtos dos micro-organismos e até mesmo de outros neutrófilos. Aqui nós temos uma outra ilustração para a gente ter uma noção melhor do que estamos falando. Então, a inflamação é a resposta protetora do corpo contra infecções, né? A inflamação mobiliza células defensivas para o local da lesão, limita a propagação do patógeno e elimina e inicia já o reparo do tecido. A inflamação pode ocorrer em qualquer órgão, mas é mais comum e mais facilmente observável, então, na pele e nos tecidos subjacentes. Sinais típicos incluem vermelhidão, calor, inchaço e dor. A inflamação é um importante mecanismo de defesa, mas pode dar errado, né? Uma doença autoimune pode ocorrer quando a inflamação atinge e destrói células próprias. Uma inflamação aguda que não para após o insulto original é eliminado, ela é chamada de crônica e é prejudicial. A inflamação aguda é iniciada quando o tecido residente da célula, como macrófago, encontra então um estímulo inflamatório. O estímulo pode ser um patógeno, pode ser uma toxina, qualquer coisa. Eles se ligam e desencadeia a cascata de sinalização. E aí começa a produção de citocinas. Outros mediadores, né? Os produtos químicos dilatam os vasos do sanguíneo e aumentando a permeabilidade, permitindo os líquidos plasmáticos de migrarem. Essa vasodilatação, então, é responsável pelo sinal da vermelhidão, do calor. Infiltra-se os componentes do sangue. A primeira fase é a exudação do plasma, o líquido contendo mediadores antimicrobianos, plaquetas e fatores de coagulação do próprio sangue. Esses fatores podem destruir os micróbios, parar qualquer sangramento que possa ter ocorrido. A segunda fase é a infiltração dos neutrófilos, os principais fagócitos de defesa. Uma vez ativados, os mediadores inflamatórios, então, servem como adesivos, ligam os neutrófilos do sangue, eles apertam-se nas paredes do vaso sanguíneo e vão até o local, engolindo as bactérias. Eles também podem liberar substâncias que são reativas, como espécies de oxigênio, explodindo os patógenos. Na terceira fase, os monócitos chegam. Eles se diferenciam em macrófagos, removem os patógenos e células lesadas e os próprios neutrófilos que sofreram apoptose. Os macrófagos, então, completam sua missão e são eliminados do tecido do sistema. A acumulação do fluido aumenta e a pressão sobre os capilares linfáticos, válvulas, enfim, né? Facilita ali a drenagem. Sistema inflamatório vai regrandido. Os mediadores anti-inflamatórios são produzidos. Quando isso não acontece, nós temos a falha e aí nós temos a inflamação crônica, né, que pode gerar um dano dos tecidos. E assim nós acabamos então essa segunda aulinha de imunologia. Espero que vocês tenham
gostado. Espero o feedback de vocês e até a próxima!